Olá! Na discussão de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os antecedentes à teologia pentecostal. Vamos, nesta discussão, lembrar dos pré-reformadores, das pessoas que participaram de movimentos que se opuseram, que trabalharam de forma contrária à cultura do catolicismo romano, para, a partir daí, tentar estabelecer algumas conexões que permitiram que a teologia pentecostal, de uma forma bastante concreta, se estruturasse e, de fato, passasse a existir. Acompanhe comigo em nossa conversa inicial qual é o nosso objetivo através desta discussão neste slide. Nós falamos exatamente assim. O objetivo desta aula é conhecermos a história da teologia pentecostal a partir de uma revisão básica da história da pré-reforma protestante e da reforma protestante como antecedentes da formulação do pensamento teológico pentecostal. Através de uma visita bastante breve, a própria história da teologia, a história da reforma e a história da pré-reforma, conforme nós falamos no início dessa discussão, vai ficar bastante claro, bem mais fácil nós compreendermos a origem do movimento pentecostal como uma teologia, como uma metodologia própria. Para que a gente consiga atingir esses objetivos de uma maneira muito clara, nós dividimos este conteúdo em 5 partes, para que você possa, em cada uma dessas partes, se aprofundar um pouquinho mais e ter um conhecimento pleno destes antecedentes da teologia pentecostal, para que você possa compreender de fato a consolidação desta teologia pentecostal. Esta divisão você acompanha comigo no próximo slide, que inicia da seguinte maneira. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a pré-reforma. Num segundo momento, nós vamos falar sobre a influência de John Wesley e outros personagens do movimento pentecostal. Em terceiro lugar, nós vamos falar dos grupos pentecostais. Em quarto lugar, nós vamos falar sobre o pentecostalismo clássico. E em quinto lugar, a última divisão, nós vamos falar sobre as principais divergências teológicas no início do pentecostalismo clássico. Olhando para estas 5 divisões, nós acreditamos que vai ficar bastante simples, bastante fácil de nós compreendermos, então, a origem, as principais influências que o movimento pentecostal recebeu na estruturação de sua teologia. Seria impossível nós compreendermos como a teologia pentecostal chegou até os dias de hoje se não fizéssemos esta visita à história. Eu tenho a plena certeza que nós vamos recordar, trazer à nossa memória fatos importantes que vão facilitar a nossa compreensão deste assunto. Bons estudos! O estudo da teologia pentecostal obrigatoriamente merece uma revisão à história, em especial a 2 momentos na história da igreja, ou na história da religião ou dos movimentos cristãos na história. Num primeiro momento, a reforma protestante, porém, antes da reforma propriamente dita, um movimento chamado de pré-reforma. Esta é a nossa intenção nesta discussão, discutir juntamente com você alguns pontos essenciais, não entrando nas particularidades ou nos pormenores destes fatos que marcaram a história da igreja e da própria teologia. Enquanto uma teologia própria, a teologia pentecostal recebeu ao longo da história diversas influências. Você vai observar posteriormente em nossas discussões que a teologia pentecostal difere um pouco da teologia formal, por exemplo, no fato de não querer ou não sentir a necessidade de estabelecer marcos históricos, cronológicos, porque ela acredita ser uma teologia dinâmica e, por ser dinâmica, em constante movimento. Isto não significa que ela não tem uma estrutura, uma espinha dorsal, mas ela recebeu, ao longo da história, diversas influências. Acompanhe comigo no slide este primeiro momento que é muito importante para nós compreendermos a sua origem e as suas influências. Antes do movimento da Reforma Protestante, surgiram as primeiras discussões da necessidade de uma mudança na vida religiosa cristã.
dando início, assim, ao lançamento dos fundamentos ideológicos da Reforma. Você se lembra quando a igreja está se estruturando já no Novo Testamento, que o catolicismo romano ele se torna culturalmente, porém oficialmente também, a religião dominante, a religião oficial, a religião do Estado, ou a religião mais praticada, mais celebrada. E em virtude do desgaste do próprio tempo, por exemplo, e da rigidez no que diz respeito a uma ausência de dinamismo da própria igreja, ele acabou recebendo uma série de pensamentos que forçavam não só as culturas, mas como as pessoas e as igrejas a pensarem de forma diferente a existência da própria igreja, dando início ao movimento de uma reforma que seria necessária de maneira muito urgente para que a igreja, de fato, conversasse, dialogasse, estivesse muito mais próximo do ser humano, estivesse muito mais próximo das pessoas. Mas vamos adiantar um pouquinho aqui, vamos para o próximo slide para você entender e se lembrar um pouquinho das principais situações que estavam envolvidas e dos principais personagens. O primeiro personagem que se faz necessário nós darmos uma olhada para ele é Pedro Valdo. Pedro Valdo nos mostra a história, era um comerciante bastante rico que vendeu todos os seus bens, distribuiu entre a população. Foi ele também um dos responsáveis em traduzir a Bíblia para a língua do seu povo. Uma das grandes características do movimento da Reforma, que era fazer com que a mensagem bíblica chegasse até as pessoas, uma vez que ela era restrita a um grupo específico dentro da igreja. Pedro Valdo, ao longo da história, mesmo não sendo um sacerdote, acabou influenciando uma grande geração e os seus seguidores passaram a ser chamados de valdenses. Pedro Valdo tem uma participação muito importante na construção da teologia pentecostal. O próximo personagem, você acompanha no próximo slide, é a figura do reformador John Wycliffe. John Wycliffe também, à semelhança de Pedro Valdo, é responsável pela tradução do texto bíblico para o inglês. É um reformador que influenciou a sua geração, influenciou alguns outros reformadores, como foi o caso de John Hus, que nós vamos falar rapidamente sobre ele, também trazendo esta ideia, que foi uma das principais ideias no movimento da pré-reforma, de levar o texto bíblico até a população, até o ser humano. O próximo personagem que nós encontramos nessa história da pré-reforma, você acompanha comigo no próximo slide, é a figura do reformador Jerônimo de Savonarola. Jerônimo de Savonarola praticamente se considerou um profeta. Quando você olha para a sua história, você vai encontrar, por exemplo, muitos comentários, pensamentos sobre o Apocalipse. Savonarola também ficou conhecido pela destruição de objetos ou de qualquer circunstâncias que lembravam o luxo, a soberba ou aquilo que ele considerava objetos seculares. Quebrava esses objetos, queimava esses objetos em praça pública. Foi um grande crítico do catolicismo romano, entrando então como uma das principais figuras do movimento de pré-reforma na história da igreja e também na história da teologia. Outro personagem que é importante nós observarmos nesse momento, você acompanha no próximo slide, é a figura do reformador John Hus. John Hus, altamente influenciado por Wycliffe, teve a sua história bastante desenvolvida na República Tcheca, que nós a conhecemos na atual configuração geográfica como a República Tcheca, desenvolvendo também um trabalho de oposição ao catolicismo romano, trazendo as pessoas a uma reflexão bastante profunda sobre o seu relacionamento com a liderança católica romana e propondo também uma série de mudanças. Um dos grandes aspectos de John Hus foi a pregação do sacerdócio universal, ou seja, qualquer pessoa que se relacionasse com Deus, tivesse um relacionamento íntimo com Deus, poderia ter livre acesso a Ele, desenvolver um ministério, desenvolver um serviço, independente da figura do oficial religioso, independente da figura do padre, independente da figura do clero, da liderança do catolicismo romano. E os dois últimos personagens que são mais marcantes para nós nos dias de hoje, você acompanha comigo no próximo slide,
é a figura do reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero, que ficou conhecido na história ao pregar as suas 95 teses na porta de uma igreja, onde fazia ali uma crítica ao catolicismo e, sobretudo, a interpretação que o catolicismo romano dava às Escrituras. É de Martinho Lutero a ideia da justificação pela fé, um estudo que abalou no sentido de ter trazido uma transformação real, de fato, ao pensamento cristão da sua época. Martinho Lutero, então, que através das suas 95 teses, acaba influenciando uma série de pessoas, em especial a figura de Calvino, que é o outro grande personagem da história do movimento de reforma. Acompanhe comigo no próximo slide, então, Calvino, esse que é o último reformador que nós estamos analisando aqui na história, e ele aparece na história aos 8 anos de idade, quando Martinho Lutero fixou as suas teses na porta da igreja e acaba sendo influenciado por essas teses, por esse pensamento luterano e acaba influenciando toda uma geração. Nós sempre dizemos que Calvino é para os dias de hoje, é para a sua cultura aquilo que Lutero foi para o povo alemão. Calvino acaba transferindo todo o pensamento luterano para o povo alemão, para o francês e também para todos os suíços. Nós encerramos essa discussão, então, lembrando que o movimento de pré-reforma foi altamente influente para a construção e estabelecimento da teologia pentecostal. Em nossa última discussão, nós falamos um pouquinho sobre alguns personagens que marcaram o movimento da pré-reforma e também da reforma como sendo grandes ou diretamente influenciadores da estruturação e da origem da teologia pentecostal. Neste momento, eu quero conversar um pouquinho com você sobre a influência de um outro personagem que está presente não só no movimento de reforma, mas, sobretudo, em um momento muito especial na história da igreja, que é um movimento de reavivamento, que é a figura de John Wesley. Acompanhe comigo nesse slide a nossa proposta, o nosso objetivo ao trazer a figura de John Wesley para o centro da discussão da sua influência no movimento de teologia pentecostal. Nós observamos que Wesley, ele aparece no pentecostalismo como um dos principais personagens na sua influência doutrinária. Olhando para esta realidade, nós observamos que ele acreditava, dentro da sua interpretação bíblica, que o homem devia, após a justificação, dedicar-se à santificação. Dentro do estudo e da análise da doutrina pregada e defendida por John Wesley, sem dúvida nenhuma, esta separação que deu origem à sua metodologia de interpretação bíblica, nós encontramos dois processos distintos, onde John Wesley pregava uma transformação do ser humano ao entregar a sua vida a Cristo, porém, ele necessitava participar de um segundo processo. Olhe comigo de novo nesse slide para você entender a sua defesa. O homem, após a sua justificação, precisava dedicar-se à santificação. Ou seja, Wesley acreditava, ao contrário do que acredita a teologia pentecostal nos dias de hoje, que dois processos eram necessários na construção de uma espiritualidade humana: perdão de pecados, justificação, e um segundo momento chamado de santificação. Quando nós olhamos para esta interpretação de John Wesley, nós vemos que esta sua metodologia, esta sua ideia de um processo específico de santificação foi altamente influente no movimento de teologia pentecostal. Embora a teologia pentecostal acredite que este fenômeno acontece no mesmo momento. Preste atenção, John Wesley pregava dois momentos: perdão de pecados e santificação. O movimento de teologia pentecostal acredita que isso acontece num único momento:
perdão de pecados e santificação acontecem exatamente no mesmo momento. Foi William Durham, nos Estados Unidos, o homem que influenciou os primeiros pentecostais desta era moderna ou era do pentecostalismo clássico, que nós vamos falar posteriormente, tirando por vez todas estas dúvidas concernentes a esta divisão propagada e pregada por John Wesley em um momento de reavivamento da igreja. Vamos continuar essa discussão olhando para o próximo slide, que nos diz exatamente o seguinte. Desta doutrina, ou seja, a doutrina ministrada e pregada por Wesley, apropriaram-se evangelistas e teólogos que faziam parte de um movimento de santificação chamado de Holiness, surgido nos Estados Unidos da América em meados do século XIX. John Wesley, como um grande influenciador na história da igreja, ele acabou influenciando grupos, pessoas, e o número de pessoas que se associaram à sua interpretação ou à sua metodologia foi tão significativo que em volta do seu nome surgiu este grupo, os Holiness, ou seja, os pregadores da santidade. Ou seja, homens que concordavam com a interpretação wesleyana de que haviam dois momentos na construção de um relacionamento entre o homem e Deus: o do perdão dos pecados e também o de santificação. Vamos um pouquinho adiante no próximo slide, dando continuidade a este entendimento da influência de Wesley. Entre os anos de 1880 e 1923, surgiram já cerca de 200 denominações, ou seja, grupos de orações nos Estados Unidos da América. Assim foram surgindo os primeiros movimentos. Seria, claro, cristalino que, através da influência de Wesley, grupos fossem surgindo. O que é interessante nessa discussão é que você tem um número bastante significativo, algo em torno de 200 grupos distintos, 200 denominações. A própria estrutura ou a própria metodologia wesleyana foi dando origem a uma série de interpretações que acabou dividindo os seus próprios seguidores em uma série de outros grupos que acabaram influenciando os seus povos, as suas culturas, as suas gerações, até mesmo os seus espaços geográficos. Existem pessoas que olham para essas divisões do ponto de vista negativo. Existem pessoas que acreditam que essas divisões foram maléficas. Mas há um outro grupo, e eu prefiro ficar deste outro grupo, junto com este outro grupo, que imaginam e que pensam que essas divisões acabaram atendendo às demandas sociais, às demandas geográficas, históricas e culturais. Porque aquilo que era essencial na teologia não foi abolido, desprezado. Sim, alguns outros pontos menos relevantes que não alteravam, sobretudo, a questão de salvação do ser humano. Vamos para o próximo slide, vamos entender o que John Wesley está influenciando os seus seguidores. Um dos influenciados da doutrina de Wesley foi Richard Spurgeon, um pastor batista licenciado que promoveu reuniões na Carolina do Norte, marcada por uma intensa glossolalia, ou seja, um movimento onde se falava línguas estranhas. Este movimento de glossolalia que levava as pessoas, através de uma experiência, a falar numa língua desconhecida do ser humano, nós vamos discutir posteriormente em um outro momento aqui na discussão de teologia pentecostal. O que é importante é que na figura deste indivíduo, olhe comigo aqui rapidamente de novo para o slide, na figura do Richard Spurgeon, veja que a sua influência acaba sendo traduzida por uma intensa glossolalia. Isto significa que o movimento ele vai tomando uma nova forma, as pessoas começam a manifestar e a exteriorizar a sua crença nesta doutrina num fenômeno onde começavam a falar novas línguas que nós veremos posteriormente. John Wesley é, sem dúvida, na reforma da igreja, no movimento de reavivamento, o grande influenciador do movimento de teologia pentecostal. Em nossa última discussão sobre a figura de John Wesley, um dos principais influenciadores do movimento de teologia pentecostal,
nós observamos que uma série de grupos começou a surgir. Em especial, também falamos em nossa última discussão de mais de 200 denominações neste movimento que foi influenciado por Wesley, acabou surgindo na história da igreja. Neste momento, nós vamos entender a figura de um outro personagem já no movimento que antecede o pentecostalismo clássico, um pastor metodista chamado Charles Fox Parham, que nos Estados Unidos da América começou a ditar uma nova interpretação que se consolidou através da existência do pentecostalismo clássico. Acompanhe comigo nesse slide a nossa proposta e o nosso objetivo ao falar de Charles Fox Parham. Este evangelista metodista dos movimentos de santidade foi quem realmente aprofundou a discussão em torno do batismo do Espírito Santo. A questão do batismo do Espírito Santo, basicamente, na teologia pentecostal, difere da teologia reformada ou da teologia tradicional da seguinte maneira: a teologia reformada, a teologia tradicional acredita que no momento em que o ser humano entrega a sua vida a Jesus e tem os seus pecados perdoados, imediatamente ele recebe o Espírito Santo e este recebimento do Espírito Santo é denominado ou conhecido como batismo do Espírito Santo. No movimento pentecostal, há uma diferença nessa interpretação, uma vez que, influenciado por Wesley, a crença da teologia pentecostal nos mostra que, a partir do momento em que o indivíduo entrega sua vida a Jesus, tem os seus pecados perdoados, ele recebe o Espírito Santo. Mas esse fenômeno na teologia pentecostal não é reconhecido como batismo do Espírito Santo, uma vez que, influenciado pelo pensamento wesleyano, isto seria uma segunda etapa, ou seja, uma nova busca, um momento para que de fato o Espírito Santo possa se manifestar, ou seja, se evidenciar através da utilização daquilo que está descrito na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá na sua primeira carta, no capítulo 12, quando ele enumera os dons espirituais. Então, a diferença básica da teologia reformada, da teologia tradicional para a teologia pentecostal, se dá no fato de que a teologia tradicional acredita no batismo com o Espírito Santo em uma única experiência, enquanto que o movimento pentecostal acredita no batismo com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, em um segundo momento desta trajetória, desta caminhada cristã. Então, Charles Fox Parham, nos Estados Unidos da América, acaba sendo o principal e o último personagem que influencia as pessoas e acaba sendo aí o personagem que marca o início do pentecostalismo clássico. No próximo slide, nós observamos que, convencido pelos seus próprios estudos de Atos dos Apóstolos e influenciado por Irving Stanford, testemunhou Parham um reavivamento notável na escola Bethel, Topeka, no Kansas. O desejo do Parham de ensinar e de compartilhar a sua interpretação pentecostal era tão intensa que ele acabou criando e fundando uma escola teológica, um espaço físico destinado para o ensino sistemático da palavra de Deus, com ênfase na questão pentecostal, com ênfase na doutrina do falar em novas línguas. E esta influência acabou se mostrando em todos os outros momentos da história no pentecostalismo clássico. Vamos um pouquinho mais adiante, em nosso próximo slide, nós observamos que esta escola criada por Fox Parham, elas marcam um momento muito especial na história pentecostal. Diz que os acontecimentos que marcaram a história pentecostal do século XX tiveram o seu início em 1896, na União Cristã, nas Unicol Mountains, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América. Quando você estuda de uma maneira bastante aprofundada a teologia pentecostal, você vai observar que ela já está sendo discutida em várias regiões do mundo. Na Europa,
Você também vê nos Estados Unidos, você vê até no continente asiático, nos países escandinavos, já uma discussão bastante abrangente, ou seja, um reavivamento pentecostal. Mas nós observamos que é justamente nesta área no norte dos Estados Unidos que você começa, ou nos Estados Unidos da América, que você começa a ter um reavivamento mais estruturado. E eu gosto de chamar esse movimento de mais metodológico, porque ele acaba criando uma disciplina, ele acaba criando uma estrutura ou uma espinha dorsal que dá a possibilidade de a teologia pentecostal se estabelecer de fato como uma interpretação que obedece uma metodologia no que diz respeito à sua interpretação das Escrituras, no que diz respeito à interpretação da Bíblia Sagrada. No próximo slide você observa juntamente comigo que este movimento de teologia pentecostal, ele também foi marcado em outros movimentos históricos. O mais conhecido teve seu início em setembro de 1900, na Stone Mansion, ou seja, uma mansão de pedra, também lá nos Estados Unidos da América, na cidade de Topeka, estado do Kansas. Esta é uma característica bastante marcante do movimento pentecostal no que diz respeito à sua fase histórica clássica. Era muito comum, uma vez que muitos grupos iam surgindo a partir da ideia da interpretação do pentecostalismo, e esses grupos iam se reunindo em casas. Os grupos eram pequenos, não havia ainda uma participação muito grande ou extrema que tivesse uma necessidade de se reunirem em grandes espaços físicos, em grandes templos, em igrejas. Era muito comum esses movimentos se reunirem em casas, discutirem as interpretações da Bíblia Sagrada dentro desta visão pentecostal, dentro das suas casas. Olhando para esses antecedentes do pentecostalismo clássico, você observa na história do movimento pentecostal que, além de estudarem a Bíblia de fato, buscando uma interpretação para fundamentar a sua crença pentecostal, estas reuniões caseiras, estas reuniões nos lares, eram marcadas por intensas orações pela busca do Espírito Santo. Sendo bastante direto, eram reuniões que buscavam levar os seus participantes ao fenômeno da glossolalia, ou seja, ao fenômeno de falar novas línguas, ao fenômeno de falar línguas estranhas. O movimento pentecostal clássico, influenciado pelos pré-reformadores, pelos reformadores e por John Wesley, começa de fato a chegar à sua estrutura que nós conhecemos nos dias de hoje, nos Estados Unidos da América, na figura de Charles Fox Parham e, sobretudo, na figura das reuniões nos lares. É justamente esta comunhão fraternal dentro das casas que dá origem àquilo que nós conhecemos como pentecostalismo clássico. A partir deste momento, nós vamos focar a nossa atenção no pentecostalismo clássico e entender os marcos que estabeleceram ou entender os fatores que de fato marcaram este momento na história da igreja e também na história da própria teologia. Acompanhe comigo neste próximo slide a nossa proposta, o nosso objetivo. Tradicionalmente, reconhece-se o início do movimento pentecostal no ano de 1906, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, na rua Azusa, ou seja, número 312 da Azusa Street, nos Estados Unidos da América. Nós observamos na história da teologia pentecostal que a mesma tem a sua origem já na pré-reforma e depois na reforma propriamente dita. Mas a grande influência que a teologia pentecostal se encontra é no momento do reavivamento espiritual, sobretudo na figura de John Wesley. Nós observamos nas discussões anteriores que em Charles Fox Parham, nos Estados Unidos da América, se cria uma escola teológica com o objetivo específico, oficial,
de se estudar as Escrituras, de se estudar a Bíblia Sagrada a partir de uma dimensão pentecostal, ou seja, enfatizando a necessidade do ser humano, após a sua conversão, após o perdão dos seus pecados, buscar, através de um comportamento de santidade, o Espírito Santo e evidenciar esta presença do Espírito Santo através do falar em línguas estranhas, em um fenômeno chamado de glossolalia. Mas é o pentecostalismo clássico marcado a partir do fenômeno da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Para entendermos o fenômeno da Rua Azusa, nós voltamos também para algumas discussões que fizemos anteriormente nas reuniões nas casas. O movimento pentecostal foi crescendo, se dividiu em diversas interpretações e obrigou os seus adeptos, obrigou os seus discípulos, aqueles que acreditavam nesta teologia, a se reunirem em casas, em locais específicos, mais caseiros, familiares, reuniões de amigos, para discutirem, mas sobretudo para buscarem o Espírito Santo através de orações, onde desejavam falar em línguas estranhas. Um outro fenômeno importante nós lembrarmos, trazermos à nossa memória nessas reuniões caseiras, era que, além das orações intensas pela busca do Espírito Santo, se enfatizava muito a questão de curas divinas, pessoas orando e pedindo a Deus que curassem doentes, que curassem enfermos. Então, o movimento pentecostal clássico, ele tem o início nessas reuniões de casas, que oram a Deus para se falar em línguas estranhas e para que Deus curasse as pessoas. A partir do momento em que você olha na história diversos grupos, muitas pessoas reunidas nas casas, lideranças mais intensas, mais fortes, acabam surgindo nesses movimentos. Volte comigo nesse slide que nós estamos observando rapidamente e observe que no ano de 1906 é que o pentecostalismo clássico de fato começa a se estruturar. Então pense comigo, há poucos anos, 15 ou 20 anos, não mais do que isso, Charles Fox Parham tem a sua escola estruturada, a sua influência já sendo reconhecida na sociedade norte-americana, influenciando inclusive estrangeiros que vêm aos Estados Unidos em busca de um reavivamento, em busca de um conhecimento mais profundo do pentecostalismo. E você observa que em 1906, aí sim, um grupo de pessoas se reúne, busca um espaço geográfico, busca um galpão para que eles pudessem reunir esses diversos grupos para que, de forma coletiva, juntos, buscassem a Deus através da oração. Vamos para o próximo slide, dando continuidade ao entendimento da formação do movimento pentecostal clássico. Você observa que o personagem principal, diria que ao lado de Charles Fox Parham, é a figura de William Joseph Seymour. Diz assim: a missão fruto das reuniões de oração realizadas na casa de Richard e Ruth Asbury, na Bonnie Brae Street, foi estabelecida em 14 de abril de 1906, sob a liderança de William J. Seymour. Você percebeu, nós já discutimos isso aqui, que você tinha uma série de grupos de orações, uma série de grupos que se reuniam nas casas, e lideranças foram surgindo nesses momentos. Uma das principais lideranças dessas reuniões nos lares, nessas reuniões caseiras, foi a figura de William J. Seymour. William Seymour era negro e vivia em uma época de uma cultura racista nos Estados Unidos da América. Precisou vencer uma série de desafios para se estabelecer como uma liderança, principalmente pelo fato de ter que vencer o racismo, de ter que vencer esta grande barreira que a cultura daquele momento na história americana lhe impunha. A sua liderança foi tão significativa, foi tão importante, que foi em torno do seu nome que ele conseguiu trazer esses diversos grupos que se reuniam nas suas casas para um endereço locado na Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, onde um barracão antigo, praticamente abandonado, começou a receber todas essas pessoas. A figura de William Seymour como uma grande liderança
passa também pela influência que ele teve de Charles Fox Parham. Observe que Charles Fox Parham, como já discutimos anteriormente, criou e estabeleceu uma escola teológica com o objetivo de ensinar os fundamentos ou os pilares do pentecostalismo. William Seymour, como negro, não tinha condições de estudar juntamente com colegas brancos, em virtude do racismo que era uma cultura dominante nos Estados Unidos da América, neste momento específico da história do estabelecimento do pentecostalismo clássico. A história de William Seymour é uma história linda, maravilhosa, extraordinária, de superação. Ele, mesmo convivendo com este racismo intenso, ele obteve autorização para ficar no corredor da escola Bethel, dirigida por Charles Parham. E lá no corredor ele teve uma experiência bastante tremenda com o Espírito Santo e acabou ressurgindo ou surgindo como uma grande liderança pentecostal para os seus dias. No nosso próximo slide, você observa que a partir deste momento, em William Seymour, foi criada a Apostolic Faith Gospel Mission, ou seja, estava a partir deste momento estabelecida a primeira denominação pentecostal que tinha como líder William Seymour. E é a partir deste momento, em 1906, na Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, que nós temos o estabelecimento do pentecostalismo clássico. O ano de 1906 deu início ao pentecostalismo clássico. Relembrando a nossa última discussão, Charles Fox Parham estabelece nos Estados Unidos da América uma escola teológica formal que tem como objetivo ensinar a doutrina pentecostal. Entre os seus alunos está William Seymour, um líder da igreja, um líder negro que enfrentou o desafio do racismo na sua época e na sua cultura, e foi o personagem que conseguiu reunir em torno de si os líderes e os membros das reuniões que eram realizadas nas casas, nos lares, na Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, em um galpão que deu início à principal ou à primeira denominação pentecostal clássica, chamada Missão Apostólica de Fé. A partir deste momento, a partir de 1906, apesar de reunir em torno de si as principais lideranças, os principais seguidores do movimento pentecostal americano, uma série de divergências interpretativas começou a surgir no meio da igreja. E nós queremos, nessa discussão, tratar de pelo menos 3. Houveram outras divisões, outras interpretações, outros pensamentos, mas em especial 3 chamam a atenção dentro da história do pentecostalismo clássico. Olhe comigo nesse próximo slide o nosso objetivo ao tratar deste assunto. As diferenças teológicas, elas não evaporaram em meio à emoção de proclamar a chegada das chuvas serôdias. O novo movimento, ele viu-se diante de 3 grandes controvérsias nos primeiros 16 anos da sua existência. A partir de 1906, então contando esses 16 anos posteriores, você tem de forma evidente estas 3 discussões que se caracterizam como as 3 principais discussões que surgiram no início do pentecostalismo clássico. Vamos olhar mesmo que rapidamente para cada uma delas a partir deste próximo slide. Em primeiro lugar, nós observamos como divergência dentro do movimento pentecostal a questão do valor teológico da literatura narrativa, em especial o livro dos Atos dos Apóstolos e os últimos versículos do Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16. Até os dias de hoje, até este momento, ainda existem muitas divergências nesses 2 textos, lá nos Atos dos Apóstolos e também no capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos. Em especial, nos Atos dos Apóstolos, o falar em línguas, o fenômeno da glossolalia,
ou das interpretações que se faz a partir dele. Ou seja, o que aconteceu de fato em Atos 2 foi uma manifestação de uma língua estrangeira conhecida da época por pessoas que não tinham conhecimento ou domínio desta linguagem, ou foi de fato uma manifestação, uma exteriorização de uma língua desconhecida dos seres humanos. Quando você olha para a questão do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, também há uma série de discussões que são verificadas até os dias de hoje, como, por exemplo, as questões da predestinação, ou seja, da eleição por parte de Deus dos seres humanos, da escolha de Deus por um grupo seleto de pessoas. A partir destas duas passagens, dessas duas referências bíblicas, você começou a ter, já sob a liderança de William Seymour, uma série de divergências que acabou trazendo divisões dentro da igreja. É importante observar que estas divisões dentro do movimento pentecostal, conforme nós falamos anteriormente, elas podem ser vistas do ponto negativo ou do ponto positivo. Para aqueles que olham para essas divisões do ponto de vista apenas negativo, observam que o movimento pentecostal não era um movimento de constância, ou seja, ele obedecia um dinamismo tão grande que ele não conseguia ter uma estrutura. Para aqueles que olham para o seu aspecto positivo, observam que o movimento pentecostal sempre deu liberdade e não quis ter em torno de si uma liderança como acontece no movimento de teologia reformada ou como acontece no movimento de teologia tradicional. Ou seja, o movimento pentecostal se preocupou sim com a questão de salvação, esta sim uma interpretação que não pode ser modificada, onde é o objetivo da própria espiritualidade ou da vida ou do comportamento religioso que leva o ser humano até Deus, e este relacionamento ou esta experiência permite ele ter uma nova vida juntamente com Cristo. Mas houve um segundo momento também, que você acompanha nesse mesmo slide juntamente comigo, que nos apresenta o segundo motivo de algumas dessas divisões dentro da teologia pentecostal. Diz o seguinte: a segunda obra da graça, ou seja, a santificação. Este também foi um dos principais assuntos dentro desses primeiros 16 anos da teologia pentecostal, que trouxe uma série de discussões. Lembre-se que o movimento pentecostal recebeu uma influência bastante grande de John Wesley. A sua doutrina ou os seus ensinamentos, que dividiam a experiência do ser humano com Deus em dois momentos distintos, acabou influenciando o movimento pentecostal e, posteriormente ao início do pentecostalismo clássico, trouxe novamente algumas divisões olhando para esta realidade. Você se lembra que Wesley dizia que o ser humano tinha uma primeira experiência, o momento da conversão, o momento em que tinha os seus pecados perdoados. E era necessário, dentro do seu entendimento, dentro do pensamento wesleyano, que o ser humano, através de um processo de santificação, buscasse o Espírito Santo. Esta influência é verificada no movimento pentecostal, porém com uma diferença. O movimento pentecostal acredita que no mesmo momento em que o ser humano tem os seus pecados perdoados, recebe a Cristo Jesus como seu Salvador, de imediato ele recebe o Espírito Santo na sua vida e evidencia isto através de um comportamento gradual, através de um relacionamento que cada vez mais ou a cada dia vai se tornando mais intenso. Acontece que nesses primeiros 16 anos da teologia pentecostal, houve um retorno, uma volta à metodologia wesleyana, trazendo então uma série de outros pensamentos e um retorno a essa interpretação, que acabou causando algumas divisões. E o último ponto que caracterizou, você acompanha no próximo slide, estas divisões dentro do movimento pentecostal, nós observamos que foi a questão da unicidade ou da unidade, da divindade em contraste com o conceito cristão ortodoxo de um só Deus em três pessoas. Ou seja, a questão da trindade acabou sendo um dos grandes momentos
de discussão dentro do pentecostalismo, onde uma corrente acreditava na existência de um Deus formado na união de 3 pessoas distintas, e um outro grupo que acreditava na figura de um Deus formado por uma só pessoa e que os seus nomes, Pai, Filho e Espírito Santo, nada mais seriam que títulos atribuídos a este próprio Deus. Ou seja, o movimento pentecostal acabou já nos seus primeiros 16 anos se dividindo em vários grupos a partir de interpretações diferenciadas. Os primeiros 16 anos do pentecostalismo clássico, ou seja, os primeiros 16 anos a partir de 1906, foram marcados por uma série de divergências dentro do movimento pentecostal. Por isso que, na prática, é importante nós observarmos alguns elementos, e eu quero enfatizar nesse momento de nossa discussão, a importância da literatura como uma ferramenta para atrair as pessoas a um só pensamento, ou seja, uma ferramenta que busca a unidade dentro do movimento pentecostal. Não que o movimento pentecostal seja um movimento de rigidez, como acontece na teologia reformada, na teologia tradicional, mas sim um momento importante onde na prática você tem alguns elementos, algumas circunstâncias que fazem parte daquilo que nós chamamos de momentos estruturantes, ou seja, a espinha dorsal do pentecostalismo clássico. Observe comigo neste slide um dos exemplos que na prática tem permitido esta convergência de interpretação e também uma convergência histórica. Eu estou mostrando aqui para você a figura do dicionário do movimento pentecostal. E este texto nos diz assim: um grande marco para a teologia pentecostal foi o lançamento do dicionário do movimento pentecostal, de autoria de Israel de Araújo, lançado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, no Brasil. Por que uma literatura como esta é importante para o movimento pentecostal? Eu poderia citar outros livros que são tão importantes quanto esse, mas neste momento da discussão, vamos olhar um pouquinho para a importância, para um marco na história do movimento pentecostal, que é o dicionário do movimento pentecostal. Observe que ele não é uma literatura que teve a sua origem, a sua ideia inicial no Brasil. Ele recebe a influência de outros dicionários, sobretudo dicionários americanos, dicionários carismáticos que falam do pentecostalismo, mas ele acaba se tornando, no Brasil, uma obra referencial. Referencial por quê? Além de trazer alguns fundamentos que são importantes para o pentecostalismo, o seu aspecto, a sua visita à história da igreja é bastante interessante, porque trata de todos os fenômenos pentecostais e consegue reunir isso numa única obra, todos os movimentos pentecostais que ocorreram em todas as regiões geográficas do mundo. Olhe comigo na continuidade, no próximo slide, a importância desta obra literária na prática para o movimento pentecostal. Um grande objetivo, diz o seu autor, que o propôs a alcançar foi mostrar o interrelacionamento das informações, de tal maneira que o leitor pudesse compreender que o pentecostalismo da atualidade não é algo estanque, mas que houve uma evolução e que o passado nos ajuda a avaliarmos a igreja odierna. Ele continua dizendo que acredita que, se os crentes pentecostais conhecessem mais o pentecostalismo, menos se distanciariam dele. Observe que o autor, o Israel de Araújo, o autor desta obra literária, tem uma preocupação bastante interessante no que diz respeito à questão da experiência no movimento pentecostal. O movimento pentecostal, dentro das suas ênfases, dentro das suas observações primordiais, ele valoriza a experiência. E algumas pessoas, por
não estarem atentas à importância de voltar ou fazer uma revisão na história, acabam concentrando toda a sua espiritualidade justamente na experiência. Então, na prática, o lançamento de uma obra como essa mostra-nos o seguinte, não, é importante a experiência, mas é importante nos lembrarmos que temos uma história, uma origem, uma fundamentação, onde os marcos foram estabelecidos. Por isso que Israel e outros tantos autores do movimento pentecostal, na prática, estão escrevendo mais, compartilhando mais, e você vê um crescimento bastante significativo neste momento em que nós vivemos, porque há uma preocupação do movimento pentecostal, não de diminuir os seus grupos. Nós somos, dentro do movimento pentecostal, diversos grupos, muitas interpretações, mas há uma preocupação na prática de unir todos esses grupos dentro daquilo que é essencial, e a literatura tem sido a grande marca, ou seja, a grande ferramenta de unidade para o movimento pentecostal odierno. A vida religiosa sempre passou por diversas reflexões. E o movimento que antecedeu a teologia pentecostal é o movimento de pré-reforma. Por isso nós concluímos nessa discussão o que você acompanha comigo neste nosso slide. Em primeiro lugar, nós discutimos que antes do movimento da reforma protestante surgiram as primeiras discussões da necessidade de uma mudança na vida religiosa cristã. É a partir dessas discussões que você tem a reforma protestante propriamente dita, e você tem a grande influência de alguns personagens na história da reforma e também nos movimentos de reavivamento, que deram origem ao movimento pentecostal, que culminou então com o pentecostalismo clássico. Voltando para o nosso slide, nós concluímos também que o movimento de pré-reforma teve como principais personagens Pedro Valdo, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola e John Hus. Nós observamos e vimos também que a grande influência para o movimento pentecostal está em Martinho Lutero. Martinho Lutero, que foi um dos grandes reformadores, ao lado de Calvino, o grande nome ou os grandes nomes da reforma protestante na história da igreja. Voltando para o nosso slide, nós concluímos também que a reforma teve na figura de Martinho Lutero, João Calvino e John Wesley os seus personagens principais. Este último, John Wesley, foi o maior ou um dos principais influenciadores da construção de uma teologia pentecostal. Lembrando que é de John Wesley o método ou a metodologia que colocou o ser humano em duas experiências distintas com Deus. Num primeiro momento, a experiência da salvação, da regeneração, do perdão dos pecados, e num segundo momento, uma experiência de santificação. Diferente do movimento pentecostal, que acredita que esses dois momentos acontecem em uma mesma hora, em um único momento, em uma única circunstância, e que o momento, ou melhor, que a vida de santificação se desenvolve de forma gradual ao longo da trajetória da vida humana. Voltando ao nosso slide, nós concluímos que a partir de 1906, nós temos o estabelecimento do pentecostalismo clássico na figura dos seguintes personagens: Richard Spurgeon, Charles Fox Parham e também William Seymour. Lembrando que são três personagens de três influências pentecostais. O primeiro, um pastor batista que acreditava no batismo com o Espírito Santo. O segundo, Charles Fox Parham, um pastor metodista que constrói uma escola teológica com o objetivo de difundir os ensinamentos da doutrina pentecostal. E, em último lugar, uma liderança que se iniciou ou que teve a sua origem dentro dos lares norte-americanos, a figura de William Seymour. E, em último lugar, nós vimos, e você acompanha aqui no nosso slide, que o pentecostalismo clássico, a partir de 1906, sofreu três grandes divergências nos seus 3 primeiros anos.
Estas divergências, sobretudo, aconteceram nas interpretações de Atos, capítulo de número 2, e também no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16. Também passaram estas grandes discussões na questão da interpretação da Trindade, da existência de um Deus na figura de 3 pessoas distintas, ou na crença de um Deus na existência de uma única pessoa. Eu espero que, através dessas discussões, você possa se aprofundar e conhecer um pouquinho mais das influências que o movimento pentecostal recebeu ao longo de toda a história da igreja.